circuito sequencial mais simples de todos, nós sempre começamos pelo mais simples, tá bom? É o que a gente chama de flip-flop. O flip-flop armazena um bit. Existem vários tipos de flip-flop. O que nós vamos ver aqui é o mais simples deles também, que chama-se flip-flop tipo D. D vem de dado. Ele tem esse formato aqui, tá bom? Ele armazena um bit, certo? E o bit armazenado fica exposto aqui por essa saída Q. Tá bom? E ele oferece sempre essa saída Q' aqui, que é o complemento. Esse aqui tem 1, aqui tem 0, esse aqui tem 0, aqui tem 1. Tá bom? Vocês podem se perguntar por que não põe uma porta-note aqui, não seria mais simples, economizava essa saída aqui. É que essa saída aqui vem de graça, sabe, pelos componentes que constroem isso daqui, que nós não veremos. Tá bom? Mas, enfim, você obtém essa saída aqui de graça. Bom, ou seja, o que está armazenado aqui, então, é o que está nessa saída aqui, e o complemento é esse que está aqui. O funcionamento mesmo do flip-flop vem do uso desses dois botões aqui, certo? Um é chamado de clock, porque quase sempre esse sinal aqui vem de um clock, que é um sinal de tempo. Faça isso agora para mim. Bom, agora poderia chamar clique, por causa do seguinte: essa entrada D aqui, ela é fotografada no sentido que o flip-flop copia, ele passa a armazenar o valor, esquece o valor anterior e passa a armazenar o valor entrado em D no instante em que o clock passa de 0 para 1, na borda de subida do clock. Tem ainda 3 pinos auxiliares aqui, porque de vez em quando é bom lembrar, mas de vez em quando é bom você forçar um estado independente da história pregressa. Tá bom? Então, nós temos 2 pinos auxiliares, um preset e um clear, tá bom? Esse aqui impõe 0, esse aqui impõe 1. Você não deve ligar os dois ao mesmo tempo. E esse daqui é simplesmente para habilitar ou desabilitar o flip-flop. Quando ele está em 0, ele não funciona, simplesmente. Bom, então está aqui o flip-flop, tá bom? Aqui, então, está habilitado, senão ele fica surdo, tá bom? E a ideia é o seguinte: com o clock aqui em 0, eu posso mexer na entrada de dados aqui, que não acontece nada. No instante que o clock passa de 0 para 1, o que está aqui na entrada D é armazenado no flip-flop. E, portanto, passa a ser o valor da saída aqui. Então, ou seja, na hora que passa de 0 para 1, ele copiou o que estava aqui. Com o clock em 1, você também pode mexer aqui à vontade. Está vendo, gente? A saída não é função das entradas, é função da memória também. Tá bom? Então, aqui eu vou passando de 0 para 1, de 1 para 0, não adianta nada. Passo o clock para 0, também não acontece nada com a saída. Na hora que o clock passa de 0 para 1, ele copia a entrada. Tá bom? E a qualquer momento, gente, eu posso forçar o 1 aqui, ou posso forçar o 0. Tá bom? Se isso aqui estiver em 0, você pode mexer o tanto que você quiser aqui, que ele continua surdo. Então, isso aqui, para funcionar, você põe ele sempre em enable, tá bom? E depois você vai controlando o comportamento dessa forma. Essa aqui é uma carta de tempo, certo? Aqui é um gráfico, certo? Aqui é o tempo. E cada linha dessa aqui é o valor desses 3 sinais aqui, certo? De um desses sinais aqui. Então, em cima é 1, embaixo é 0. Bom, no início aqui, o clock está valendo 0, a entrada D vale 0, a saída vale 0. A entrada D sobe para 1, não acontece nada com a saída. Desce, não acontece nada. Sobe, não acontece nada. Quando chega aqui, nesse instante, tem uma borda de subida aqui do clock. Portanto, o flip-flop copia a entrada está em 1, então a saída aqui passa para 1 também. O clock abaixa, não acontece nada com a saída, a entrada abaixa, não acontece nada, sobe, não acontece nada, abaixa, não acontece nada, até chegar nesse ponto aqui que temos outra borda de subida do clock. O clock passa de 0 para 1. Quando passa de 0 para 1, ele copia a entrada está em 0, portanto a saída passa a ser 0.
Tá bom, gente? Muito simples, é uma memória que guarda 1 bit. Um registrador, gente, é um tanto de flip-flops com alguma missão em comum. Tá bom? Esse aqui é um registrador de dados, certo? Ele é para funcionar igualzinho a um flip-flop, só que cabe mais de 1 bit. Bom, então a gente faz esse arranjo assim para ele funcionar dessa forma. Aqui tem os 4 flip-flops, você tem um mesmo sinal de clock comandando todos eles. Tá bom? Clock único aqui para os flip-flops. Aqui estão as entradas e aqui estão as saídas. Tá bom? Nós temos ainda um pino de reset aqui para zerar. Vejam vocês aqui, se eu apertar um reset, zerou tudo. Então agora eu posso ficar mexendo aqui, ó, tá bom? Nas entradas, não acontece nada. Bom, a hora que passa o clock de 1 para 0, também não acontece nada. Quando ele passa de 0 para 1, ele copia. Tá bom? Esse, tá vendo aqui, ó? As saídas estão iguais às entradas. Ok? Altero aqui, altero aqui, altero aqui. Não aconteceu nada. Tá bom? Passo para 0, também não acontece nada. Passo para 1, ele copia. Tá bom, gente? O funcionamento lógico desse arranjo aqui, desse registrador de dados, é igualzinho do flip-flop, só que esse aqui armazena 4 bits. Você pode construir registrador de 16 bits, 64 bits. Assim como nós construímos um somador, e o Logisim já oferece um somador, bom, gente, nós temos registradores também no Logisim. Está nessa biblioteca memória. Eles permitem escolher a largura de dados. A gente chama de largura de dados o número de bits que ele armazena. Ele tem ainda, uma coisa só para auxiliar em simulações, a possibilidade de digitação direta do conteúdo armazenado. Okay? Eles têm também um pino de clear. Aqui, ó, tá uma imagem, certo? Então, aqui, ó, tá aqui, tá vendo a biblioteca memória? Você tem esse componente registrador que você pega daqui e arrasta. Bom, nos atributos aqui do registrador, você tem aqui bits de dados, no caso aqui, 8 bits. Vocês reparem que apesar dele ter 8 bits, ele não tem 8 entradas, parece que só tem um pininho aqui de entrada e um pininho de saída. Bom, mas na verdade isso aqui são pinos gordinhos, que é o que a gente vai ver. Ele tem também armazenado aqui o valor, ele mostra para a gente, isso é o componente do Logisim, tá bom? Ele mostra para a gente o valor armazenado em hexadecimal. O hexadecimal, alguns de vocês talvez tenham feito exercício, é um sistema de numeração que é da base 16. Bom, então os algarismos deveriam ir de 0 a 15, tá bom? Assim como no sistema decimal vão de 0 a 9, no sistema hexadecimal eles vão de 0 a 15, mas isso é representado o seguinte: a gente usa os mesmos algarismos de 0 a 9, e depois A é 10, B é 11, até o F, que é o 15, tá bom? Então, por exemplo, esse número aqui, ó, em hexadecimal, né, tá? A9B, isso aqui é A, é 10, tá bom? 10 vezes 16 ao quadrado, 10 é o A, tá bom? Mais 9 vezes 16, mais 11. Bom, pode estar se perguntando, e para que serve um sistema desses aqui? Aqui é o seguinte, gente, você separa, para converter hexadecimal é uma notação muito boa para nós humanos trabalharmos com um tanto de bits, tá bom? Se você olha esse tanto de 11 de zeros aqui, você baralha a vista, tá bom? Mas você pega de 4 em 4 bits, tá bom? Você pode traduzir direto para hexadecimal, tá bom? Então você pega esses primeiros 4 aqui, tá bom? Isso daqui é o que? É 8 mais 4, 12, mais 1, 13, tá bom? Mais 2, 14, tá bom? Então 14 é. Depois você pega esses outros 4 bits aqui, tá bom? Isso daqui é 8 mais 4, 12, mais 1, 13, que é D. Aqui é 0010, isso aqui é 2, tá bom? Então é 2 mesmo. Bom, vocês já viram muito disso por aí, tem muitos números que a gente coloca, chave pública, etc. Você coloca em hexadecimal, é porque é mais fácil da gente comunicar, é mais fácil de imprimir com os humanos, tá certo? Uma coisa é hexadecimal do que um tantão de 11 zeros, tá? Fica mais compacto e fica mais fácil da gente enxergar. Bom, então, por isso mesmo,
o registrador que tem hexadecimal. Aqui é um registrador de 8 bits, tá bom? Então, portanto, 2 dígitos, 2 algarismos hexadecimais. Tá? Um para cada conjunto de 4. Bom, então, como ele só tem um pino, gente, vocês devem estar estranhando. O que é isso? Isso é uma simplificação que o Logicsim permite, que é de você usar esses pinos gordinhos assim, sabe? Aqui é o seguinte, esses dois circuitos aqui são equivalentes, tá bom? Aqui você tem um registrador de 4 bits, só que ele está representado pelos 4 flip-flops dele, tá bom? Ele tem 4 bits de entrada, tem 4 saídas, as saídas deles estão ligadas nesse outro registrador, tem um clock, tem 4 saídas também, tá bom? Isso você representa dessa forma aqui, ó, tá bom? Esses dois diagramas são equivalentes, tá bom? Aqui, esse fio aqui, ó, tem largura 4. Esse registrador armazena 4 bits. Esse aqui também. Esse fio aqui também tem largura de 4 bits. Isso aqui é uma saída de 4 bits. Isso aqui é uma entrada de 4 bits. Bom, esse de baixo aqui, gente, ele é muito mais legível. Bom, muito mais fácil de compreender do que esse aqui de cima. Bom, então isso aqui que é o que a gente adota nos diagramas que a gente faz no Logicsim. Você tendo esses fios, você tem também um distribuidor, tá bom, gente? Para você poder espalhar esses fios, tá? Você tem essa pecinha aqui, ó, tá bom? Que essa aqui, que está aqui, isso aqui é um distribuidor, tá bom? Aí se você for olhar os atributos que a gente tem lá no Logicsim, você vai ver vários campos lá. Um deles é esse aqui que tem uma tradução errada, largura em bits na entrada. Aqui está em 3, aqui é o seguinte, ramos de saída, tá bom? Esse aqui entra 8 bits aqui, tá bom? Aqui entra 8 bits, a largura em bits na entrada e saem 3 ramos, tá bom? Como que esses 8 bits aqui se distribuem entre esses 3 ramos, tá bom? Seguinte, aqui, ó, se você for clicando aqui, você vai alternando, você vai alterando, certo? Aqui eu estou dizendo que o bit 0 vai para o ramo 0, o bit 1 vai para o ramo 0, o bit 2 também, depois o bit 3, aqui, tá bom? O 3 e o 4 vão para o ramo 1, e os bits 5, 6 e 7, tá bom? Esses 3 vão para esse ramo daqui, tá bom? Então você junta fios, isso aqui poderia ser também na direção contrária, você pode juntar fios e separar fios.